começando mais uma Ação FURG. Hoje estamos diretamente do prédio do movimento estudantil da nossa universidade. Numa paisagem bonita, num lago recentemente recuperado, um lago que deixou de ser lago por um tempo, não é? Tomado de macrófitas, e agora estamos num ambiente muito bonito e num prédio novo e que serve para que os estudantes da nossa universidade, os acadêmicos da nossa universidade, promovam as suas atividades, e é o local onde também tem sede o Diretório Central dos Estudantes da nossa universidade. Nós, nesse primeiro bloco, vamos conversar com dois dos coordenadores, são 3 coordenadores do Diretório Central. Nós vamos conversar com 2 no primeiro bloco e depois a terceira integrante do triunvirato virá participar do programa. Estamos com o Fernando Machado e com o Weber Miranda Silva. Isso. Um potiguar, né, e o outro de Santa Maria, estudante de medicina e de economia. Vamos começar, quem sabe, apresentando esse prédio. Qual foi o objetivo da construção dele, para que ele serve hoje, a quem serve, que atividades se desenvolvem aqui, e depois nós conversamos sobre o DCE, suas atividades, como é que foi essa eleição. Claro. Vamos falar um pouco sobre esse... Porque foi um pleito disputadíssimo. Movimentado. Né? Então é bastante interessante que nós conversemos sobre isso. Vamos... esse prédio, como é que ele é administrado, para quem, quem pode usar, como... Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, saudamos então o professor, o pessoal da técnica, agradecemos ao convite da TV FURG e saudamos a todos os telespectadores da nossa universidade. Bem, esse prédio, ele é o prédio, na verdade, não do DCE, mas sim o prédio do movimento estudantil, não é? E é um prédio que teve como objetivo inicial justamente a integração dos estudantes, seja por meio do DCE, das suas entidades representativas, quais sejam o DCE, o APG, Associação de Pós-Graduação, mas também os estudantes como um todo, que possibilitasse a integração desses estudantes, a discussão de diversos temas científicos, representativos, políticos, o desenvolvimento de atividades culturais no prédio, e é isso que ele se presta nesse momento. Nós já tivemos aqui, por exemplo, que pode ser simbolizado com o ato de reinauguração desse prédio, que nós fizemos na nossa gestão, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, né? E que nós desenvolvemos uma semana inteira de atividades culturais, aulas de dança, oficinas de arte, questões puramente culturais. É um espaço que está aberto para que os estudantes e os grupos de estudantes desenvolvam atividades científicas. Recentemente nós desenvolvemos uma atividade relacionada ao empreendedorismo, que também é uma bandeira da nossa gestão, incentivo, fomento ao empreendedorismo dos estudantes. E claro, também é sede dessas entidades representativas, né? Tanto o DCE, no que se refere à representação dos estudantes de graduação, quanto a APG, na forma da representação dos estudantes de pós-graduação. Gostaria só de retornar um pouco na breve introdução que o senhor fez, quando se referiu a esse prédio como um prédio bonito. Nós, na verdade, nós recebemos esse prédio em condições que eu posso dizer totalmente lamentáveis, né? Eram pichados, a infraestrutura em total colapso, os banheiros, as paredes, o teto, muita até... O aspecto interior do prédio é um aspecto muito ruim. E nós conseguimos, era uma das nossas propostas de campanha da gestão, era reestruturar esse prédio, trazer uma renovação e... Até porque é um prédio relativamente novo. Isso, sim, e fazer deste prédio o propósito que ele foi feito, que ele foi feito para cumprir, não o que estava ocorrendo antes, que infelizmente estava sendo agregado por pessoas que estavam utilizando ao seu bel prazer, sem colocar o interesse da comunidade acadêmica. E justamente esse estado de conservação lamentável fez com que o próprio estudante se afastasse do prédio, né? Até o ano passado nós tínhamos poucos estudantes que frequentavam o prédio do movimento estudantil, e após ele ser reformado, não somente no que se refere à pintura, mas do ponto de vista estrutural, nós recebemos diversos estudantes que entram aqui, no início até nós ficamos surpresos, só para dizer que agora eles entram com prazer no prédio do movimento estudantil, se sentem acolhidos. Nós vemos todos os dias estudantes estudando aqui dentro, né? Cumprindo o seu papel na universidade, ali no nosso auditório. Nós já temos aí um projeto que já está em execução para melhorar a infraestrutura, que é a instalação de ar-condicionados ou ventiladores no prédio, para que os estudantes tenham mais condições, tenham um ambiente alternativo à biblioteca para o seu estudo,
Então, nós tivemos esse importante passo que até ocorreu mais rápido do que nós esperávamos. Nós achávamos que ia demorar um pouco mais para nós recuperarmos o prédio, mas conseguimos antes disso. Como é que se dá essa estrutura administrativa do DCE? Como eu disse no início, são 3 coordenadores gerais. Como é que se organiza? Houve uma chapa integrada por diversos nomes, já com estas especificidades, ou isso veio depois de eleitos para saber quem é quem? Como é que se estrutura o DCE? Como é que é essa estrutura da diretoria, da administração do DCE? Chama-se a coordenadoria executiva, né? Por exigência estatutária, são obrigatórias 3 coordenadorias. São a coordenação geral, a coordenação de políticas estudantis e a coordenação financeira. As demais coordenadorias ficam a critério da chapa que se inscreve a lotar elas como que os 3 coordenadores gerais são necessariamente, tem que ser 3, e nós escolhemos um modelo de 9 coordenadorias, juntando as 3, mais as 3 obrigatórias, mais 6, 9 no total. Dentre elas, coordenadorias que nós julgamos bastante inovadoras no que diz respeito ao movimento estudantil, como a coordenação de empreendedorismo, que visa fomentar no ambiente universitário esta mentalidade empreendedora, né? Introduzir e consolidar dentro da universidade esse pensamento empreendedor voltado para o mercado, voltado para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades, possam, em parceria com a iniciativa privada, inclusive, trazer melhorias não somente para a universidade, não somente para nós como indivíduos, mas para toda a sociedade, tirando suas ideias do papel, pensando por meio das empresas júniores, que nós também trabalhamos muito com o fomento disso, e também a coordenadoria de liberdades individuais, que nós consideramos que seja um marco, um diferencial que nos caracteriza diante de todas as outras chapas e gestões anteriores, que é justamente essa defesa não de coletivos e grupos diversificados, segmentados de pessoas, mas a defesa do indivíduo. Defesa de vida em sua plenitude, que contempla de forma ou de outra toda a sociedade, todo o coletivo e todos os grupos que venham a ocorrer dentro da nossa inerência humana. Contra a categorização e a divisão das pessoas em grupos. Né? Sim, até eu ia perguntar, já vocês adiantaram um pouquinho, como é que foi essa eleição? Porque nós que apreciamos a eleição de fora, né, como apenas assistentes da eleição, foi uma eleição muito renhida, muito debatida, o que diferenciava as chapas? O que fez com que um grupo, que foi o vencedor, se organizasse, um outro grupo já organizado? Quais são as diferenças, digamos assim, fundamentais que fizeram com que a campanha de vocês fosse vitoriosa? Eu acredito que, pelo menos aí na última década, sem dúvida nenhuma, foi a eleição para o Diretório Central mais tensa de todas, né? Mais disputada e mais comentada na universidade. Foi uma eleição que realmente movimentou a universidade como um todo, e acho que justamente por isso, porque pela primeira vez em muitos anos houve uma diferenciação muito marcada entre as chapas. Nós vínhamos com uma proposta diferente, alternativa ao que até então o movimento estudantil da FURG estava acostumado. Um status quo, um modelo consolidado de aparelhamento da entidade representativa máxima dos estudantes por parte de partidos políticos, membros filiados a partidos políticos que utilizavam a entidade muito mais como um veículo de disseminação das suas concepções partidárias e ideológicas do que propriamente como uma entidade de representação de todos os estudantes. Essa era a nossa linha central, desaparelhamento. DCE não é lugar para membro filiado a partido político, para partido político. Aqui é lugar para nós colocarmos acima de tudo o interesse do estudante, independentemente da sua concepção ideológica ou partidária. Pode até ser filiado. Exatamente. Cada um toma o seu rumo. Mas não membro da gestão do DCE, da nominata, porque isso claramente cria uma vinculação, né? Nós sabemos disso, inegavelmente, ainda mais no sistema político brasileiro. E outra bandeira que nós levantamos muito forte foi a do diálogo. Nós julgávamos como absolutamente inadmissível essa política de gestões anteriores de não compor conselhos, fóruns, comissões institucionais da universidade ou da comunidade, como o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, por acreditarem que era uma voz minoritária, que não iam ter espaço. Bem, nós acreditávamos que isso era nos fechar para tudo aquilo que pudesse ser um benefício em termos de debate ou deliberação para o estudante. Então nós tínhamos essa posição muito forte de sempre, em primeiro lugar, dialogar com a reitoria, com as pró-reitorias, unirmos forças pelo estudante. Isso a gente sempre colocou, não significa subserviência ou concordância necessária. No momento em que fosse necessário que nós divergíssemos, como já foi, nós iríamos divergir.
Agora, a primeira alternativa era o diálogo, e não a primeira alternativa, como em gestões anteriores, era a invasão da reitoria, uma frase que nós utilizávamos muito, que era brincar de revolucionário que não revoluciona absolutamente nada, né? Sem conteúdo, com superficialidade completa. E a outra bandeira do nosso tripé, que era desaparelhamento, diálogo, também era seriedade, que era simbolizado pelo estado de conservação desse prédio, por uma postura, enquanto entidade representativa dos estudantes, que não era compatível com um ambiente acadêmico, com um ambiente de alto nível, como é o ambiente da universidade aqui, com pessoas altamente capacitadas e com estudantes que precisam, que têm várias demandas e que não eram representados por tudo isso que a gente já disse, né? Então, acho que isso foi o que realmente mexeu muito, porque muita gente que não era acostumada a votar nas eleições, passou a votar nas eleições porque se identificou com esse projeto alternativo. Nós conseguimos chegar num público que não se interessava por movimento estudantil, que não ia votar, porque pela primeira vez se identificaram com um projeto alternativo. Quer complementar mais sobre a participação partidária, só fazer um breve adendo, que muitos opositores nos criticavam por isso, e até talvez quem não tenha entendido de fato a proposta. Mas a ideia é que não consideramos que partidos são inúteis ou devem ser alijados até do debate público, mas que os partidos políticos eles têm seu papel sim no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, e não aparelhando o DCE, que é uma entidade representativa de todos os estudantes e que acaba gerando essa vinculação e, queira ou não, uma certa sujeição de demandas partidárias com demandas estudantis, e acaba gerando essa influência que a gente julga muito danosa para o interesse da comunidade estudantil. Como é que o DCE se mantém? Essa estrutura, como é que vocês mantêm essa estrutura? Porque é uma estrutura complexa. Qualquer prédio precisa manutenção, precisa equipamentos. Como é que é? O DCE tem alguma arrecadação, alguma forma de gerar recursos, digamos assim? Bem, do ponto de vista assim, da infraestrutura do prédio, do nosso custo, digamos assim, mensal, quase tudo se refere a um custo que é preenchido, que é bancado pela universidade, né? No que se refere a conta de luz, conta de água, folhas para impressão, isso tudo nós temos um acordo e a universidade nos fornece. Mas nós também temos um imóvel, que é uma propriedade privada no centro da cidade, que no seu primeiro andar é alugado a um estabelecimento comercial, isso já vem de algumas gestões passadas, e nós temos esse aluguel mensal que fornece um recurso que nós podemos utilizar para atividades complementares se necessário. É um recurso que atualmente está indisponível devido à desconformidade do atual estatuto com o novo Código Civil. Exatamente. É uma situação que a gente está tentando regularizar até para deixar em conformidade a situação jurídica do DCE, e até para que possamos ter acesso à conta e de autonomia financeira à entidade, que hoje nós estamos um pouco atrapalhados com isso. Nós vamos fazer um intervalo e no segundo bloco nós até voltaremos a conversar um pouco sobre esse prédio citado, que é lá na rua General Vitorino com Benjamin Constant, cuja história do prédio do início eu participei, né? Então vamos trocar inclusive um dos componentes do programa. Vai entrar agora a Samantha Dalpozo, que também é coordenadora geral do DCE, em lugar do Evo. Isso. É isso. Em seguida voltamos. Até já. Estamos de volta com a Ação FURG. E como havíamos dito no primeiro bloco, está conosco agora a Samantha Dalpozo, que também é uma das coordenadoras gerais do DCE. Ela é uma paulista nova-pratense. Ela é paulista de nascimento e de Nova Prata de coração e de família também, né? Sim, a minha família é toda ali da região. E estuda engenharia civil. Então vejam que eu acredito que para os nossos telespectadores é importante citar isso. Vejam que numa representação de 3 pessoas, nós mostramos a diversidade da nossa universidade em termos de origem dos seus discentes. Né? Temos gaúchos de regiões diferentes, ela é paulista, mas gaúcha porque se criou em Nova Prata. Temos um de Natal, Potiguar, aqui, né? Da cidade das Praias Lindas, né? E do Vento Forte. Né? E assim é a FURG. A FURG se compõe de pessoas de todo o Brasil e do exterior, né? E o Diretório Central reúne essas pessoas todas. Isso é bastante interessante de se frisar. E nós estávamos comentando no final do bloco passado, en passant, vocês falaram, e eu disse que ia retornar ao assunto sobre a casa que pertence ao DCE
lá no centro da cidade. Essa casa, nos outros pisos, ela não tem nenhuma serventia? Como é que é? O que acontece nos outros pisos? Porque o primeiro é uma padaria lá. Isso, o primeiro nós alugamos para um estabelecimento comercial. Nós não, né? Esse aluguel já vinha de gestões passadas, foi mantido, evidentemente, até por uma questão contratual, para uma padaria, um estabelecimento comercial. O segundo piso, há um convênio já firmado pelo DCE na gestão anterior, ou até em 2013, se não me engano, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para servir como um alojamento provisório para estudantes que estejam em processo de deliberação no que se refere à concessão de benefícios estudantis. E o terceiro piso é um grande auditório que também, se necessário, é utilizado como alojamento, mas no momento, ao que se sabe, não está sendo utilizado. Aquele prédio, originalmente, ele tinha uma assistência odontológica lá em cima, tinha um gabinete odontológico no último piso. Esse prédio ele foi adquirido, o prédio não, o prédio depois foi construído, mas o local foi comprado com uma sobra de recursos de um encontro esportivo que havia no Rio Grande do Sul e que, por ocasião deste, que foi sediado em Rio Grande, com as sobras do dinheiro arrecadado e doado para que se organizasse essa atividade esportiva, se comprou o prédio, que era um prédio antigo, onde funcionava, estou falando agora para os mais antigos, né? Funcionava a lancheria Iemanjá. Todos saíam do Glória, do cinema, e iam comer Bauru. Lá no Iemanjá era um prédio famoso, uma lancheria famosa, que depois foi demolida e foi construído o prédio que hoje pertence ao DCE e que agora nos foi dada a conhecer o que acontece lá. Tá? Com relação às carteirinhas, antigamente praticamente eram as carteiras, fora estas atividades que se fazia fora, né? Fora, eu digo, do ambiente universitário, no sentido de que a FURG, nesse momento, ainda não tinha, o Campus Carreiros era ainda bem incipiente, a universidade ainda funcionava na sua maior parte lá no centro, e nesse período da compra, da aquisição, ainda eram as faculdades. Sim. Essa aquisição foi por parte da Faculdade de Engenharia, do diretório da Faculdade de Engenharia, porque era o encontro esportivo das engenharias. Já tinha uma organização precária, mas já se organizava, porque a FURG estava sendo criada, e já se organizava um diretório central. Né? Mas ainda muito incipiente. Tanto é verdade que o diretório, depois que se organizou, uma das arrecadações era das carteirinhas. Essas carteirinhas existem? Claro. Ainda como é que é? São elaboradas aqui? Isso, são confeccionadas? Na verdade, assim, as carteirinhas elas não têm custo nenhum para o estudante. É a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que nos dá o material para confeccionar as carteirinhas. A impressora de carteirinhas, ela é da universidade, ela é tipo um cartão. Cartão magnético? Ah, sim. Só que no momento a gente não está fazendo impressão, porque a gente recebeu a impressora em péssimas condições, estragada. Ela foi para São Paulo na manutenção e a gente ainda não começou a impressão das carteirinhas. Na verdade, dentro daquele contexto, né, de estado de infraestrutura lamentável que nós recebemos, os computadores, a máquina de carteirinhas também é uma máquina complexa de alto custo, cerca de R$8.000, também nós recebemos ela em um estado deplorável e que não era possível nós fazermos a impressão das carteirinhas. Nós mandamos para o único local que era possível fazer o conserto, em São Paulo, a sua fábrica. Essa máquina ficou lá um tempo, foi consertada e foi enviada a nós, chegou a cerca de 2 ou 3 dias, mas chegou sem o cabo de conexão. Claro, isso nós estamos já rastreando onde está esse cabo, meio caminho, muito mais do que meio caminho já está andado. Acredito aí que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós finalmente iremos começar a imprimir essas carteirinhas, já lançando uma rede de convênios em estabelecimentos comerciais da cidade, nos quais os estudantes obterão descontos até mesmo significativos, em diversos segmentos, cursos de idiomas, restaurantes e afins. Apenas para fazer com que a história seja contada, quem organizava esses encontros esportivos era uma liga universitária formada pelas, então, faculdades, chamada Liga Universitária Rio Grandina de Esportes, era a LURI. Sim. E um dos presidentes
foi depois reitor da universidade, o professor Orlando Macedo, que já faleceu. É só para resgatar a história, para não dizer que me esqueci da Luri, não me esqueci. Vamos contar a história correta. Me diz uma coisa, quantas pessoas fazem parte da diretoria propriamente dita? Eu sei que são 9 coordenadorias, né? 3 gerais e as outras que foram especificadas pelo Heber. Mas, fora estas coordenadorias, tem outras pessoas que assessoram cada uma delas. Claro, né? claro. Então é um bom grupo. Nós temos, assim, como membros oficiais, nominata de gestão, 24 pessoas. 24. Mas, evidentemente, temos alguns outros colaboradores que atuam junto à gestão e nós chegamos aí tranquilamente a mais de 30 pessoas atuando e contribuindo com a gestão nas mais diversas coordenadorias, naquela estrutura administrativa, em que a coordenação geral equivale a uma espécie de presidência, e em torno dela estão as outras coordenadorias já com as suas funções específicas, né? E essas pessoas agrupadas nessas coordenadorias. E a gente também está organizando para assumir todos os conselhos a que o DCE tem direito de participar. Vocês não participam hoje ainda? Participamos. Já, Já nomeamos em todos a que tínhamos direito. A gente Conselhos, foi- fóruns, comissões. As pessoas, na verdade, foram de acordo com as suas coordenadorias, sendo realocadas nos conselhos, de acordo com o interesse e com a atuação que tem no DCE. Sim. Então, atualmente, a gente já ocupa todas as vagas em conselhos que a gente tem direito. Isso é importante. Por exemplo, eu sou representante do DCE no Conselho Municipal de Saúde, até porque eu sou de um curso da área de saúde, tenho mais afinidade com o tema. E por aí vai, na ciência e tecnologia são pessoas da engenharia, nós tentamos alocar quem tem um conhecimento técnico também, né? Que possa contribuir de uma maneira mais efetiva. Existe hoje congressos em que os DCEs participam? Porque antigamente havia o Diretório Estadual de Estudantes, Sim. que congregava os DCEs. Né? Essa entidade eu acho que não existe mais, né? Não, o que existe hoje é a União Estadual dos Estudantes. Sim. É a União Estadual dos Estudantes. Mas E não e chega... promove encontros? Não, muito poucos. Não chega a congregar os DCEs. Digamos, os DCEs não estão vinculados Sim, a essa sim. entidade, do ponto de vista legal. Entretanto, nós temos sim uma relação política, uma relação administrativa e eventualmente existem encontros, mas nada muito substancial, muito significativo. E com relação aos cursos da FURG, houve uma época em que não se tinha muitos diretórios funcionando. Havia diretórios no papel, mas em operação não. Hoje, como é que está isso? Há uma boa participação dos alunos nos seus diretórios, reivindicando, enfim, como é que funciona o movimento estudantil na prática, no dia a dia? Nós temos um bom número, né, de diretórios acadêmicos na universidade. Evidentemente que existem alguns cursos que não têm diretórios ou em que os diretórios não estão mais atuantes ou até mesmo ativos. Mas um bom número. Claro que nós temos na sociedade em geral hoje uma certa crise de participação, né? Infelizmente, os estudantes também fazem parte da sociedade e isso se manifesta aqui dentro com muitas pessoas que não se sentem incentivadas a participar desse processo. Inclusive, esse era um dos objetivos que nos levaram a lançar nossa chapa, que era aproximar o estudante do movimento estudantil, fazer com que ele se sentisse identificado com alguém que o representasse efetivamente e até se visse incentivado a participar diretamente do processo, né? Então, essa é mais ou menos a realidade atual. E o DCE também participa aí, apoiando os diretórios acadêmicos nas suas iniciativas, nos seus eventos científicos representativos, né? E fazendo um balanço agora desse tempo que vocês já estão no DCE, com o que vocês pretendiam em termos de campanha, conseguiram atingir pelo menos parte do que pretendiam? Sim. Está sendo difícil? Como é que é? Porque realmente, quando se troca uma forma de ser, né, a toda reação corresponde a uma reação igual e contrária, né? A minha engenheira sabe disso. Né? Então, é lógico que onde teve oposição em situação, continuará tendo oposição em situação. Sim. No sentido inverso. Como é que isso funciona hoje? Nós sabíamos já que ia ser difícil, né? Qualquer enfrentamento no sentido de uma mudança estrutural de modelos leva a um enfrentamento, a um tensionamento maior. Difícil está sendo, mas nós já esperávamos. Mas quanto ao cumprimento das propostas, nós infelizmente temos só 1 ano de mandato, mas nós estamos satisfeitos sim. Quanto ao nosso plano de gestão, nós já cumprimos uma boa parte do nosso plano de gestão. Existem alguns outros pontos
que devem sair do papel até o fim do ano, e acredito que nós temos totais condições de cumprir de maneira integral as nossas propostas contidas no nosso plano de gestão. O mandato é de quantos anos? Um ano. Um ano? É apenas um ano. É muito pouco tempo. Né? É muito pouco. Por isso que nós temos que agir de uma maneira rápida e eficiente. Vocês estão com quanto tempo já? Nós temos 5 meses, né? Nós assumimos... Tá, mas aí tem as férias. Exatamente. Do ponto de vista efetivo, nós começamos ali em março. Né? Pois é, muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas estamos conseguindo tirar do papel as coisas. Inclusive, esse lapso que fica da posse com férias, exatamente. Eu acho que não sei, na prática eu acho que não é muito bom, porque tu entras e as pessoas vão embora, quer dizer, tu só volta em março e tu fica 2 meses gastando gestão sem poder operacionalizar a coisa, isso deve ser complicado. Coisa né? A gente sempre consegue adiantar nas férias, né? Mas o processo anda muito mais rápido quando o ano letivo realmente começa. Claro, pois é. Mas algumas coisas a gente já conseguiu adiantar nas férias. A pintura do prédio foi feita antes do início do ano letivo, que foi, digamos, uma das coisas assim centrais que a gente fez até agora. Sim, sim. Concertos, coisas que faltavam no prédio, coisas assim, já foi solicitado durante as férias. Então, quando começou o ano letivo, a gente já estava nós adiantamos muito do ponto de vista burocrático, né, nesses meses das férias, mas aquilo que necessita do debate, da discussão com os estudantes e com as instâncias institucionais da universidade fica um pouco prejudicado. Eu, pessoalmente, acredito que o mandato deveria ser um pouco maior, mas é uma questão pessoal, né? Então isso tem que ser debatido com o estudante. Muito bem, nós queremos agradecer a presença de vocês, dizer que o programa está à disposição, quando vocês precisarem, quererem, é só conversar com o André, que é o nosso produtor. Ele vai abrir espaço para que vocês possam divulgar o que está acontecendo. É para isso que existe a TV e a rádio da universidade, para que divulguem as nossas coisas também, né? Então, fiquem à vontade, não pensem que incomodarão. Não incomodarão. É sempre muito bom a gente poder divulgar o que vocês farão. Nós que agradecemos o espaço, ao senhor, à técnica e aos telespectadores, e colocamos também o DCE à disposição naquilo que for fundamental, que for possível nós ajudarmos, nós estaremos contribuindo. Aos nossos telespectadores, o nosso agradecimento pela audiência e esperamos que no próximo Ação FURG estejam conosco novamente. Até lá!